Olá, pessoal, bom dia. Eu nem vou perguntar se vocês estão bem, porque eu tenho certeza absoluta que depois da live bomba do presidente lá no Pingo nos Is, vocês estão excelentes, tranquilos, de alma lavada e com a autoestima lá em cima, não é verdade? E a escalada do STF, eu acho que agora vai ter um break. Eu acho que o presidente foi muito claro. Ontem ele foi assertivo, foi duro e teve até risada de algum meme que o Felipe Barros mostrou para ele ali durante a live. Teve a 4 de fevereiro de 1932 por ninguém menos que Getúlio Vargas. Então daí essa justiça eleitoral dele ficar no TSE. Ponto. Mas para você que mora no Brasil e não está dormindo nos últimos 2 anos, tem reparado que o Supremo está tentando usurpar os poderes do Legislativo e até do Executivo, inclusive ofendendo o presidente Bolsonaro, chamando ele de tigre de papel, falando que ele é bravateiro e desafiando, como, por exemplo, incluindo os filhos dele em inquéritos de organizações criminosas. Eles cutucaram para ver se iam conseguir alguma reação do presidente Bolsonaro e até Barroso, após a live da semana passada, falou que o presidente não ia sair impune dessa, que o cargo não garantia impunidade, o que me lembra bem o que fizeram com o deputado federal Daniel Silveira, que está preso até hoje, inclusive, e falou que o presidente ia responder de acordo com as alegações dele na live que foi considerada até fake news. Naquele dia, inclusive, o TSE, por meio do Twitter, responde em tempo real o que o presidente falava, como se eles já tivessem a pauta anterior, o que foi bem estranho. E como eles viram que o presidente não teve uma reação agressiva, tanto quanto eles esperavam após a sequência de ataques feitas tanto pelo TSE como pelo STF e pela mídia apoiando esses ataques, então Alexandre de Moraes, ontem, um pouco antes da live dos Pingos nos Is, colocou o presidente no inquérito sigiloso e ilegal. Alexandre de Moraes atende pedido do TSE e inclui Bolsonaro no inquérito das fake news. Em sua decisão, o magistrado cita 11 possíveis crimes que, em tese, poderiam ter sido cometidos pelo presidente da República, e aqui fala daquela live de segunda-feira, quando ele mostrou os indícios de fraude nas urnas. Nesta live de ontem, estranhamente, o TSE não estava desmentindo em tempo real o presidente, ou seja, aquela pauta foi vazada propositalmente para que o presidente tivesse a carta na manga que ele teve hoje de mostrar que foi pedido a abertura de um inquérito para investigar a invasão das urnas em 2018. Mas antes do show todo, né, do mundo que caiu nas costas de Barroso e Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia se juntou ao time de perseguição ao presidente e enviou à PGR um pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro, que teve como autores o Partido dos Trabalhadores, o PT, aquele partido mega corrupto, e a justificativa foi a live falando que ele mentiu, que as urnas não tem como serem fraudadas. É engraçado como esse povo tem medo de que a gente descubra alguma coisa, porque se elas são realmente 100% seguras e não tem qualquer possibilidade de fraudar, qual é o problema de deixar, então, que se imprima o voto e que ele caia na urna? Não sei, é muito paradoxal a reação deles com a segurança das urnas, né? Ou a urna é segura ou não é. Se é segura, não tem por que você ter medo da contraprova. Se ela não é segura, você tem que ter medo. E para se juntar ao timinho ali de ataques, atacaram inclusive o Mário Frias, porque o Mário Frias está usando a Lei Rouanet para o seu devido fim, para realmente trazer a cultura ao povo brasileiro e não coisas como a peça Macaquinhos. Mas a coisa chegou num ponto tão estranho ontem, um pouquinho antes da live, que até o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, falou: nossos magistrados ultrapassaram seu limite. Ele disse a seguinte frase: nossos magistrados ultrapassaram seu limite ao emitirem opinião sobre algo que não lhe diz respeito. O que diz respeito ao magistrado é fazer com que a eleição ocorra dentro das regras estabelecidas pelo Legislativo. Inclusive o Lira
também saiu em apoio ao presidente Bolsonaro, falando que não se vai aceitar que a Justiça Eleitoral legisle. O que for decidido no Congresso tem que ser aplicado. E fazia tempo que o Lira não ia ter tocado nisso, que ele falou que não ia passar a PEC do voto impresso, ou a PEC estava errada. E por que ele disse isso? Porque já existe uma no Senado. Então ele falou que seria muito mais rápido ter colocado a do Senado para andar do que abrir uma nova pela Câmara. Mas já que abriu, que se siga o rito. Foi isso que ele quis dizer, né? Quando a gente lê, não lê só a manchete, lê a matéria, está lá a frase completa do Lira. Então, o Lira está apoiando incondicionalmente o voto impresso e tem até Polícia Federal na história. Tem a solução e o STF virou um escritório político da esquerda, não digo nem petista, porque eles atendem PSOL, Rede, PT, então são pais ali de grandes corações, com bastante filhos, que estão sempre apostos a acolher e ajudar os seus filhos em encrencas. E após a live do presidente Bolsonaro, que foi tão impactante, os próprios deputados estão cobrando uma CPI do TSE depois da denúncia do presidente Bolsonaro, e essa CPI vai acontecer pela Câmara. E qual que foi a jogada interessante disso? E não posso dizer que os deputados pensaram nisso, como eu vejo isso, né? A jogada que eu vi ali interessante é que isso vai murchar a CPI da pandemia, vai tirar o foco, porque afinal o que te interessa? Ou você saber o que aconteceu nos encanamentos escuros do Tribunal Superior Eleitoral? Lógico que você quer saber da urna, você não quer saber do dono da Precisa, não é mesmo? E o negócio ficou tão ruim pro lado do Barroso e do TSE, que a CNN foi obrigada a noticiar que o TSE pediu à Polícia Federal apuração sobre a invasão 10 dias após o segundo turno em 2018. Essa matéria o Caio Junqueira postou exatamente no momento que terminou a live do presidente. Um pedido encaminhado para a Polícia Federal no dia 7 de novembro de 2018 solicitava investigação sobre uma possível invasão dos sistemas digitais. E o relatório aqui no item 3... Tal conteúdo evidencia o acesso indevido dos seguintes dados: o código-fonte completo do JEDI-UE, possivelmente da versão usada nas eleições de 2018, porém sem as assinaturas da cerimônia de lacração. Chaves e credenciais de acesso a servidores usados pela JEDI-UE. Senhas para oficialização dos sistemas de candidaturas e horário eleitoral utilizadas para a eleição suplementar de 2018 de Aperibe, Rio de Janeiro. Manual técnico da impressora de votos desenvolvidas pelo FIT4 Eletrônica. Manual do QR Code do boletim de urna. Com relação ao material acessado indevidamente, o impacto é o seguinte: o manual do QR Code, item 3.5, que é esse aqui, que é do boletim de urna, já é de domínio público e encontra-se publicado na internet. 5.2. O manual da impressora em votos não possui informação sensível, uma vez que trata-se da documentação de um protótipo que nunca entrou em, aí acaba a linha de baixo aqui. Embora o Barroso diga que o hacker não invadiu o TSE, está aqui, de acordo com a PF, buscou-se identificar quais foram as portas de entradas utilizadas pelo invasor. Ou seja, tem um hacker preso, que acessou as urnas, ele mesmo deu entrevista para o Felipe Barros, mas isso é coisa da sua cabeça, segundo Barroso. Você não tem que acreditar naquilo que você vê, você tem que acreditar naquilo que o Barroso fala, porque o Barroso é a verdade, o Barroso é a lei e ponto final. Inclusive, após essa história aí da invasão e do pedido para investigação, estranhamente limpou-se o sistema. Por isso que não tem as provas físicas, né? O presidente não tem prova, presidente. Lógico que não, sumiram com as provas, caramba. Apagaram tudo. Como é que vai ter a prova? Isso, inclusive, é prevaricação, não é, senhor ministro Barroso, que deveria ter comunicado tudo isso? Mas para deixar a esquerda mais desesperada, aliás, a esquerda já está desesperada desde que foi noticiado que Braga Neto visitou as tropas especializadas em intervenção federal. Ministro da Defesa cumpre compromissos oficiais no Rio de Janeiro desde o início da semana, e isso deixou a esquerda aí completamente tensa. Então temos um presidente altivo, falando de forma assertiva e enfrentando o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um relatório da Polícia Federal
já disponibilizado pelo presidente Bolsonaro, então não tem como falar que aquilo lá é fake, porque é um relatório do próprio TSE, é um relatório de dentro do TSE, disponibilizado ao público, que mostra que teve invasões às urnas em 2018. E temos o Braga Neto visitando tropas intervencionistas. Pois é, gente, deixa aqui para mim nos comentários como vocês analisam esse cenário todo, porque eu vou ser sincera aqui, eu não vou chutar nada. E eu não vou chutar nada por um simples motivo. Porque se eu usar uma palavrinha mágica, eu sou presa pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de subversão à ordem. Mas claro que eu conto com o comentário de vocês, que a maioria sempre diz o que eu quero dizer e não posso dizer. Um mega beijo no coração de todos. Encontro vocês aqui, daqui a pouquinho, ao meio-dia. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.